Bom dia, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui novamente para mais um dia de videoaula, mais um dia de estudo, mais um dia de muito esforço e mais um dia de batalha. Vamos lá? Pessoal, vamos fazer a nossa acolhida. A gente costuma fazer a acolhida quando a gente tem a primeira aula. E eu vou fazer em algumas ocasiões, não vou fazer todos os dias de aula, tá bom? Porque nem sempre a minha aula é a primeira. A nossa acolhida hoje, ela é para a gente agradecer, ela vai ser em defesa de tudo que está acontecendo para o nosso bem. Bom, vamos agradecer a Deus, primeiramente, por estarmos vivos, estarmos saudáveis, estarmos com as nossas famílias, sãos e salvos dentro de casa. Vamos agradecer também porque tudo de ruim que acontece sempre tem uma lição, sempre tem algo positivo por trás. Então vamos tentar analisar a situação que a gente está passando e vamos tentar pincelar dessa situação alguma coisa positiva. O que vocês conseguem imaginar de positivo estar em casa? Estou de férias. Primeiro, você não está de férias, você está cumprindo as suas obrigações com o colégio. Mas você está em casa, isso é maravilhoso, você poder estar com a sua família, você poder curtir o seu ambiente, né, caseiro, você poder estar com os seus bichos de estimação, você poder ler os seus livros, acessar os seus jogos preferidos, assistir aos seus filmes, isso é muito bom. Mas vamos pensar um pouquinho além do nosso próprio umbigo e vamos pensar no que essa situação toda traz de bom para a humanidade. A meu ver, nós aprendemos a respirar novamente. Porque a gente andava num ritmo tão acelerado que nós não respirávamos mais. A gente dormia, acordava, ia para o colégio, trabalhava, corria, voltava, tomava banho, e a gente não via a vida passar. Então, quando eu falo a gente reaprendeu a respirar, significa a gente está olhando a vida passar agora. Nós estamos acompanhando essa vida. Antes a gente não acompanhava, não tinha tempo para isso, né? Então isso é uma coisa boa e que vai ficar. Você reaprender a conversar com seus pais, você sentar para uma refeição, né? Você trocar ideias sobre o filme, né, que vocês estão vendo na TV. Isso é uma coisa que não vai voltar, não vai retornar, não vai regredir ao que era daquela loucura toda. Por quê? Porque você, mesmo quando você voltar à sua vidinha normal, você vai sentir falta de conversar com os pais, de estar com seus irmãos, de trocar ideia. E isso vai fazer com que você os procure. Então, eu acho que isso é uma coisa legal que a gente pode tirar dessa quarentena. Nós reaprendemos a viver em família, né? Nós reaprendemos a ouvir a nossa família, a ouvir o que os pais têm a dizer, a ouvir os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos primos, coisa que a gente já não fazia antes. Então isso é uma coisa muito legal. Outra coisa muito legal é que a gente está se colocando no que a gente realmente é, né? O que a gente realmente é? Um grãozinho de areia, um pontinho no universo. Nós não somos nada, mas isso não é ruim, porque a gente tem Deus na nossa vida. Um Deus grande, um Deus glorioso, um Deus poderoso que cuida de cada um de nós. Mas isso é bom. A gente está vendo que não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo na mesma situação. Está todo mundo suscetível ao coronavírus. Né? Não é porque fulano é mais poderoso do que eu que ele não está suscetível, ele está assim. E o que Deus quis dizer para a gente com toda essa situação? Eu mando no pedaço. Não é o governador, não é o presidente, não é o deputado, não é ninguém. Sou eu, Deus. Se eu chacoalhar um pouquinho o mundo, todo mundo cai. Né? Mas isso é uma coisa boa. É para a gente também se reaproximar de Deus. Ok? Vamos nos reaproximar de Deus, conversar mais com Ele, fazer as nossas orações. Tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de interpretação textual, mas não é uma interpretação textual banal, comum, habitual, não. Muitos alunos, principalmente
principalmente os que estão se preparando para o Enem, eles têm imensa dificuldade na hora de interpretar um poema, um texto poético. E texto poético é o que despenca no Enem, tá? Então, aí o aluno fala assim, mas professora, como que eu faço para interpretar um poema? Eu não estou entendendo nada que esse autor está dizendo. Vamos aqui passar para vocês algumas dicas de como compreender melhor um texto poético, tá bom? Então vamos com calma, respira fundo, presta bastante atenção. Primeira coisa, você não consegue entender o sentido de um texto poético se você estiver lendo esse texto num lugar barulhento, num lugar com pouca iluminação, num lugar que tem gente conversando do seu lado. Não adianta. Sabe por quê? Porque o texto poético, ele não é objetivo, ele é subjetivo. É o autor aqui, ó, na sua orelhinha, no seu ouvidinho ali, ó, falando o texto para você. A casa é azul. Você não precisa estar num lugar silencioso para você entender esse texto. A casa é azul. Agora, um texto poético, ele não é tão claro assim. Ele traz subjetividade. Ele traz elementos para que você o interprete. Como que você vai fazer isso num local barulhento? É impossível, tá? Então, primeira dica, leia o poema uma vez em silêncio. Num lugar silencioso, tá bom? Onde você possa se concentrar. Na primeira vez em que ler um poema, concentre-se nas reações instintivas que tiver. Qualquer conexão emocional que sentir com as palavras do autor. Lembranças, coisas que gosta ou não. Pense deste modo: como eu me sinto em relação a esse poema? Que lembranças as palavras desse poema me trazem? Que referências eu sinto com relação a esse poema? Essas reações instintivas, essas primeiras impressões, elas ajudam você a se conectar ao poema. Vamos lá. Conheça o autor. Olha que legal. Por isso que é importante nas aulas de literatura você prestar atenção nas características dos autores. Porque quando chegar lá no Enem, você vai se deparar com um poema lá de Mário de Andrade, de Carlos Drummond de Andrade, e você não tem nem noção de quem é. Se você não sabe nem quem é, você imagina as características desse autor. E se você não conhece o autor, fica mais difícil você entender o que ele está falando. Então, quando você tiver aula de literatura, né, onde o professor de literatura vai explicar sobre os autores, sobre as escolas literárias, preste bastante atenção, porque essas informações não estarão na sua prova de Enem, no seu vestibular, no seu concurso. E você tem que lembrar, né? Quais são as características de um Mário Quintana? Sobre o que Mário Quintana escrevia? Você não precisa ser especialista em Mário Quintana, mas se você tiver algumas informações desse autor, isso já vai ajudar você a compreender aquele poeminha que está na sua prova, tá bom? Conheça o autor. Leia o poema de novo e encontre o seu sentido literal. Lembra que eu já falei para vocês algumas vezes em sala de aula, quando você pegar a sua prova, por isso que eu falo, lápis, caneta e borracha. Para que o lápis, professora? Aqui agora. Você vai pegar o lápis na sua prova, você vai fazer anotações. Qual que é o tema central desse poema? Esse poema é um poema de amor? É um poema que faz uma crítica social? Você tem que anotar ali, para que na hora de você começar a ler as questões, você já tenha aí dicas de como interpretar esse texto, tá? Então, ó, encontre o seu sentido literal. O sentido literal é a mais direta versão do poema. Traduza o poema. Do que está falando esse poema? Tá bom? Isso é principal, o elemento principal para você entender o texto. Leia o poema mais uma vez para entender o sentido conotativo. Galerinha, lembra o que é conotação? É quando você diz uma coisa querendo dizer outra, né?
você diz uma coisa, mas com uma intenção ali que mostra que, o contexto mostra que é uma coisinha diferente. Então vamos lá. Encontre palavras-chave e pense na conotação. Por que o autor usou esta palavra e não outra? Questione o autor. Quanto mais você questionar e conversar com o autor, e quando eu falo questione e converse, é mentalmente. O que será que esse autor quis dizer? Por que você não colocou assim, Mário? Deixa eu pensar. O que você poderia estar querendo dizer com essa determinada palavra? Então, converse com o autor, tá? Encontre o sentido simbólico do poema. O que isso aqui pode representar? Né? Um homem na praia solitário. O que isso pode significar? Será que isso se refere à solidão das pessoas em geral? Ou será que o autor, naquele determinado momento em que ele escreveu o poema, ele estava passando por uma situação de solidão, de perda? Então você tem que questionar essas coisinhas. Se você se pega pensando nesses detalhes, fica mais fácil para você entender. Pare e pense, o que o autor quer dizer para mim? Escreva, rabisque a sua prova. A lápis é só você apagar depois e tá tudo certo. Escreva, tá? Escreva. Não fique com preguiça, porque a preguiça leva você para o fundo do poço, torna a sua nota uma nota mais baixa, uma nota desprezível, tá bom? Comece a analisar as partes diferentes do poema. Se você pega um poema e esse poema está dividido por estrofes, comece a analisar estrofe por estrofe. O que é estrofe? É um conjunto de versos. Cada verso equivale a uma linha. Então, divida o seu poema de forma a tentar colocar no papel a ideia central de cada estrofe. Tá bom? Vamos lá. Identifique a estrutura e organização do poema. Alguns poemas não possuem estrofes, eles são escritos de forma livre, direta, como um texto. Então aí você vai ter que ter sensibilidade para pegar cada parágrafo do texto ou pegar cada trechinho e discernir o que está ali, qual é a ideia principal daquele determinado trecho, tá? Identifique o esquema de rimas. Há rimas no poema. Essas palavras que são usadas para as rimas, elas produzem no leitor alguma sensação de sons, né? Muitas vezes as rimas servem para indicar a sonoridade do poema, e a sonoridade ela tem a ver com o tema do poema. Analise os recursos poéticos. Isso é muito legal. Nós acabamos de estudar figuras de linguagem. E as figuras de linguagem são recursos poéticos. Elas ajudam o autor a passar a mensagem dele. Tá? Então, que tipo de recurso o autor está utilizando? É uma anáfora? Ele está utilizando metáfora? Ele está utilizando uma silepse? Porque quando você identifica a figura de linguagem, você consegue saber mais ou menos qual que é a função dela ali dentro do poema. Se eu estou usando uma anáfora, eu estou repetindo, significa o quê? Significa que eu quero dar ênfase naquela ideia. Entendeu? Se eu quero dar ênfase naquela ideia, então é uma ideia importante para mim, para eu desvendar o texto. Tá bom? Então preste atenção nos recursos. Tire as suas próprias conclusões. Qual que é o tema, o objetivo desse poema? Que recursos foram utilizados? Como foram utilizados? Tá? Escreva sempre na sua prova, do ladinho, ideias principais, o que o autor quis dizer, quais figuras ele utilizou nesse poema, o que essas figuras expressam no poema, quais são as palavras que ele utilizou com mais frequência. Tudo isso daí vai ajudar você a entender o texto poético, tá bom? Bom, eu tenho duas mensagens aí para essa aula. A primeira diz assim: o bom dia que você deseja só depende de você.
Só depende de você. Se você acordou de mau humor, foi escovar o dente, olhou para o espelho e falou, não, me recuso a ter um dia péssimo, hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Você internaliza essa ideia e sai, dá bom dia e sorri para todo mundo, o seu dia vai mudar. Né? Você acordou ruim, com dor de cabeça, mas você saiu com uma outra intenção. Então, o bom dia que você deseja só depende de você. Por mais ruim que esteja a situação, pense que você está saudável, vivo, respirando, né? Com tudo que você precisa para ter uma vida boa. Segunda mensagem, todos os seus sonhos estão a um passo da sua zona de conforto. Tá ótimo ficar deitado o dia inteiro, tá uma delícia ficar o dia inteiro na internet vendo porcaria. Mas não esqueça, você tem um futuro. E esse futuro, ele não começa amanhã, ele começa hoje. Tá? Com o seu esforço hoje. Com o que você planta hoje. Tá bom? Então, deixa um pouquinho a comodidade de lado e trabalhe em prol de você mesmo. Beijo!